das resoluções que me cabe apresentar aqui, na verdade, corresponde a um conjunto de 4 textos, que são esses textos que versam sobre atuação e organização da articulação de esquerda. O primeiro é sobre a construção do Partido dos Trabalhadores. O segundo é sobre a tendência petista à articulação de esquerda, com as nossas posições fundamentais. O terceiro é sobre a trajetória da articulação de esquerda. E o quarto é o regimento em si da nossa tendência, a tendência petista à articulação de esquerda. O primeiro texto, a construção do PT, como vocês sabem, em grande medida ele foi incorporado àquela que se tornou a nossa tese ao 5º Congresso, que é o texto Um Partido para Tempos de Guerra. Então ela já foi apresentada aqui e foi bastante discutida pela manhã. Mas este texto, ele termina, depois, obviamente, de falar sobre o PT, sobre as suas mudanças estratégicas, sobre como chegamos ao momento atual, ele vai terminar dizendo que, para que o PT mude, para nós termos o PT que nós queremos construir, nós consideramos que a articulação de esquerda cumpre um papel fundamental. Ao dizer isso, nós reafirmamos, isso é algo importante, a articulação de esquerda reafirma a ideia de que o Partido dos Trabalhadores ainda é hoje o partido hegemônico da classe trabalhadora brasileira. E que a derrota do PT será, neste momento, a derrota de toda a classe trabalhadora. Por que isso é um ponto de partida importante? Porque já faz algum tempo que não está sendo fácil ser esquerda do PT. Já faz tempo que a esquerda do PT vem diminuindo de tamanho. E no momento atual, como nós vimos inclusive no debate aqui pela manhã, no momento atual, então, é mais fácil ainda que muitos acabem desistindo do Partido dos Trabalhadores. Na seguinte lógica, não tem jeito, o PT é isso, o PT, da forma como ele está sendo uma ferramenta inadequada, inútil, e não adianta ser esquerda do partido, porque nós somos cada vez menores e está cada vez mais difícil fazer a luta interna dentro do PT, portanto, é uma tolice continuar no partido. Nós não concordamos com esta visão. Nós achamos que ela é altamente deletéria para a luta da classe trabalhadora. Então, nós terminamos o texto, a construção do Partido dos Trabalhadores, afirmando a nossa condenação a 3 posturas que têm se abatido sobre a esquerda do PT nesse último período e que explicam, inclusive, por que as condições da luta interna hoje são mais difíceis, essa luta interna se trava hoje em condições piores do que, inclusive, do que aquelas de quando a articulação de esquerda foi fundada. Que 3 condutas são essas que nós condenamos, com as quais nós não concordamos? A primeira, e aconteceu isso com uma parte da esquerda do partido, é capitular ao modus operandi da maioria das correntes de centro e de direita. Na linha do, bom, se eu não posso contra eles, eu me junto a eles. A segunda é, como já disse, desistir do PT. A luta interna está muito difícil, eu vou sair, construir do partido, ir para o movimento. E a terceira é se tornar quase uma seita dentro do Partido dos Trabalhadores. Você segue no partido, mas com uma afirmação programática, uma demarcação de posições que não constrói nenhuma mediação com a realidade. A articulação de esquerda, como eu já disse, não concorda com nenhuma dessas 3 posições. Nós vamos continuar na disputa do PT. Nós teremos flexibilidade tática para mediar com a realidade. Quando eu digo com a realidade, é com as condições objetivas, com a realidade da própria classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, nós não abriremos mão das nossas posições programáticas e estratégicas.
É com essa conduta que nós seguiremos fazendo a disputa do Partido dos Trabalhadores. O segundo texto, que se chama Tendência Petista Articulação de Esquerda, eu brinco que é uma espécie de 13 teses sobre a E. E, na verdade, é uma declaração dos princípios fundamentais que norteiam a nossa ação. São princípios político-organizativos. E aqui eu vou ler quais são esses 13 pontos, porque eles são autoexplicativos e oferecem uma síntese bastante interessante do que somos e pensamos e da forma como nos organizamos. Primeiro, a articulação de esquerda é uma tendência petista. Só pode militar na articulação de esquerda filiados ao Partido dos Trabalhadores. Segundo, a articulação de esquerda é formada por petistas que lutam pelo socialismo. Nós somos uma tendência de petistas socialistas. Terceiro, a articulação de esquerda reúne petistas que defendem um programa e uma estratégia democrático, popular e socialista. Ou seja, não basta dizer que somos socialistas. Nós defendemos uma determinada estratégia, discutimos bastante isso pela manhã, para chegar ao socialismo. Quarto, a articulação de esquerda sustenta um programa democrático, popular e socialista para o Brasil. Nós defendemos essa estratégia democrática, popular e socialista e defendemos a sua aplicação específica no caso brasileiro, que significa combinar aquelas reformas estruturais de natureza democrática e popular com o início da transição socialista. Quinto, a articulação de esquerda sabe que, para executar esse programa, a classe trabalhadora brasileira necessita conquistar o poder e construir um Estado de outro tipo. Veja, conquistar o poder não se confunde com conquistar o governo é parte disso. Sexto, a articulação de esquerda compreende que a cultura, a comunicação e a educação são parte fundamental de nossa estratégia de transformação do Brasil. Claro, conquistar o poder, construir esse poder, implica disputar a hegemonia. E para disputar a hegemonia, é preciso uma política de cultura, de comunicação e de educação. Sétimo, a articulação de esquerda contribui para articular luta social e luta institucional como parte do acúmulo de forças da classe trabalhadora na luta por conquistar o poder e construir um Estado de novo tipo. Novamente, nós achamos que nessa construção do poder só a luta institucional não basta, mas também não subestimamos que ela é parte importante dessa estratégia. Mas sem a luta social, de fato, nós não conseguiremos construir esse poder esse poder para a classe trabalhadora e a hegemonia das nossas ideias democráticas, populares e socialistas na sociedade brasileira. Oitavo, a articulação de esquerda defende um PT militante. Acho que eu não preciso explicar. Nono, a articulação de esquerda é uma tendência militante. Quer dizer, não basta você defender que o PT seja, né, e nós não sermos militantes. Todo mundo aqui sabe a diferença entre um filiado e um militante. Não preciso. Décimo, a articulação de esquerda é uma tendência democrática. Nós buscamos aplicar os princípios dessa democracia que nós defendemos para o partido, dessa democracia interna, na nossa organização. 11º, a articulação de esquerda autofinancia suas atividades. Isso é muito importante. E autofinanciamos com a contribuição anual individual obrigatória dos militantes, com venda de materiais, com atividades e campanhas especiais de arrecadação. São essas as nossas fontes. E por isso, 12º, a articulação de esquerda defende o fim do financiamento empresarial das campanhas eleitorais e dos partidos políticos. E 13º, a articulação de esquerda é uma tendência petista que se propõe a fazer aquilo que, em nossa opinião, deve ser feito pelo conjunto do PT e da esquerda brasileira. Lutar por um mundo, uma América Latina e um Brasil socialista. Então vejam que esta é uma bela síntese do que defendemos e da forma como nos organizamos para fazer essa defesa.